Meu nome é Jéssica. Tenho 29 anos e sou professora de música aqui no interior de Minas. Sempre gosto de ouvir seus relatos enquanto eu estou dirigindo e pensei em enviar o meu próprio. O que vou contar aconteceu há poucos meses e até agora eu não sei se o que vivi foi real ou se eu criei um tipo de maldição sem querer. Tudo começou de um jeito bem comum. Eu dava aula de violino em uma escola particular e lá conheci o Marco. Ele era pai de uma aluna e sempre muito educado. O tipo de homem que te olha nos olhos quando fala, sabe? Com o tempo, ele começou a aparecer mais nas aulas, dizendo que gostava de ver a filha aprendendo. Mas logo ficou claro que ele estava ali por mim. A gente começou a conversar mais. Ele dizia que o casamento dele estava frio, que a esposa já não se importava com ele. Enfim, aquela ladainha. Eu, boba, me envolvi. E, no fundo, queria que ele largasse tudo e ficasse comigo. Só que ele nunca dava um passo definitivo. Foi aí que eu cometi o erro. Uma colega minha, dessas que acredita em tudo quanto é coisa esotérica, me ensinou um ritual de aproximação afetiva, como ela chamou. Uma espécie de amarração mais energética, segundo ela. Eu ri no início, mas ela me convenceu. Eu precisava de algo pessoal e poderoso. Então usei fios do meu arco de violino, os que estavam gastos e embolados, e uma pequena gota de sangue menstrual. Fiz tudo numa madrugada de lua cheia, sozinha no meu quarto com a partitura de nossa música preferida de fundo. Amarrei os fios em forma de cruz, molhei com o sangue e coloquei dentro da caixa do violino. 2 dias depois, ele apareceu na minha casa. Disse que tinha deixado a esposa e queria viver algo verdadeiro comigo. Eu deveria estar feliz, mas o olhar dele não era mais o mesmo. Ele ficou agressivo com o tempo, inseguro. Mandava mensagem toda hora, queria saber com quem eu falava, o que eu fazia. E quando eu tentava me afastar, ele ficava ainda pior. Até que aconteceu a tragédia. A esposa dele foi encontrada morta, enforcada com um cabo de carregador dentro da sala de aula onde dava aula de geografia. A polícia tratou como suicídio, mas algo naquela história não fechava. O Marco apareceu na minha porta no mesmo dia, chorando, mas sorrindo. Ele só disse: "Agora somos só nós dois. A música pediu." Foi aí que eu soube que tinha feito algo terrível. Depois disso, comecei a ouvir sons estranhos vindo do meu violino. Não importa se ele está guardado ou até se eu estou em outro cômodo. Notas distorcidas, desafinadas, quase como lamentos ecoam pela casa. Às vezes sinto o cheiro de ferro no ar, como sangue fresco. E o pior, de uns dias para cá, comecei a ver uma sombra atrás da cortina da sala. Sempre à noite. Parada, alta, imóvel, como se esperasse alguma coisa. Uma vez achei que estava sonhando, mas vi os olhos, vazios, fundos, como buracos pretos. Quando criei coragem e fui até a janela, não tinha nada. Só o vento mexendo as folhas. Ontem foi a última vez que eu toquei. Eu estava ensaiando sozinha e no meio da melodia o som simplesmente se transformou em algo grotesco. O arco se moveu sozinho, como se minha mão fosse puxada. E no fim da nota, ouvi uma voz sussurrando, bem atrás de mim. A música ainda pede mais sangue. Soltei o violino no chão e saí correndo. Estou na casa da minha irmã agora. Não tenho coragem de voltar para casa sozinha, mas sei que não adianta fugir muito tempo. Ele está ligado a mim. Pensei em queimar o violino, mas e se isso piorar tudo? Fico me perguntando. E se aquela amarração não foi apenas um ritualzinho bobo? E se eu realmente puxei algo de lá, de algum lugar que não era para tocar? Se alguém aí entende dessas coisas, por favor, me diga o que fazer.
Oi pessoal do canal, meu nome é Isabela Josefa Santos, tenho 26 anos e moro em uma cidadezinha bem pacata do interior de Santa Catarina. Sou do tipo que escuta esses relatos no fone antes de dormir, mas depois do que aconteceu comigo, confesso que passei a dormir com a luz acesa. Sempre fui uma pessoa reservada, dessas que guarda o que sente, principalmente quando se trata de amor. E com o Carlos não foi diferente. Ele era um amigo de infância, que virou aquele tipo de homem raro, educado, tranquilo, com um jeito antigo de cuidar das pessoas. Mas, como sempre, ele só me via como amiga. Depois de anos gostando dele em silêncio, resolvi fazer algo. Não foi por mal, eu juro. Só queria que ele me olhasse como eu olhava para ele. Foi aí que uma senhora que mora perto do meu trabalho, daquelas benzedeiras que sabem coisas antigas, comentou de uma simpatia que envolvia a terra do túmulo de um parente querido da pessoa amada. Era para trazer o amor da alma, segundo ela. A ideia me causou um arrepio na hora, mas o coração falou mais alto. Carlos era muito ligado à avó, Dona Ernestina. Ela tinha morrido há poucos meses, um domingo à tarde. Sem que ninguém visse, fui até o cemitério e peguei um punhado de terra do jazigo dela. Coloquei num papelzinho e no dia seguinte misturei discretamente no café que preparei para ele. A gente tomava café juntos quase toda semana, como bons amigos. Mas dessa vez foi diferente. 2 dias depois, ele apareceu na minha casa com flores. Disse que tinha sonhado comigo várias vezes e que finalmente enxergava o que sempre esteve ali. Fiquei em êxtase. Achei que tinha dado certo. E por um tempo deu. Mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. Carlos passou a esquecer coisas simples. Começou me chamando de Nina. Depois, Estelita. Eu ria no começo, achando que era alguma piada. Mas então ele começou a falar em um tom mais arrastado. Usava palavras antigas que ninguém mais usa. Uma noite, enquanto jantávamos, ele me olhou fixamente e disse: "A Ernestina mandou cuidar de você, mas você não pode desobedecer às vontades dela." Fiquei gelada. Achando que podia ser alguma crise, levei ele ao médico. Fizeram vários exames. O diagnóstico? Demência precoce. Só que ele tem 30 anos. Não faz sentido. Nenhum histórico na família, nenhum sinal antes disso. Desde então, tenho tido dificuldades para dormir. Me sinto observada o tempo todo dentro de casa. Já troquei de travesseiro, de colchão, mas a sensação continua. Alguém me encara do canto do quarto, mesmo quando não tem ninguém ali. O pior começou há 2 semanas. Toda noite, no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã, eu acordo com a sensação de que tem algo debaixo da cama. No início era só um arrepio, mas depois comecei a ouvir respiração, ofegante, como se fosse de uma pessoa muito velha. E então vieram as mãos. Mãos frias, ossudas. Elas agarram meus tornozelos como se quisessem me puxar. Eu grito, me debato, mas não vejo nada. Só sinto uma força absurda, como se tivesse alguém ali embaixo querendo me levar para não sei onde. Ontem à noite, ouvi a voz de Carlos do corredor, mesmo sabendo que ele estava internado na ala psiquiátrica. Ele sussurrou como se falasse bem perto do meu ouvido: "A avó quer você com a gente, Nina." Desde então, durmo com sal grosso na porta e uma vela acesa. Não sei se adianta, mas preciso tentar alguma coisa. Talvez eu tenha cruzado um limite que não deveria ter tocado. Talvez amor forçado venha com um preço. E talvez esse preço seja mais alto do que eu imaginei. Hoje eu tô segura. Mas e amanhã? Me chamo Diogo, sou aqui de Goiás, tenho 31 anos e se tem uma coisa que aprendi nos últimos meses é que o amor pode virar uma prisão e às vezes nem a morte solta as correntes. Sempre fui daqueles caras mais calados, que sentem muito e falam pouco,
E quando conheci a Clara, foi como se tudo que estava guardado dentro de mim finalmente encontrasse espaço. A gente se conheceu num evento de fotografia aqui na cidade. Ela tinha um jeito diferente, meio fora do tempo. Dizia que via beleza nas coisas que os outros achavam feias. Nos apaixonamos rápido, intenso demais. Tão intenso que comecei a sentir medo de perder aquilo. Foi aí que cometi um erro. Um conhecido me indicou uma artista de Brasília, dessas que fazem retratos vivos, segundo ele. Ela misturava elementos pessoais na tinta, perfume, cabelo, até cinzas de coisas antigas. Me disseram que, se você colocar sua energia num desses quadros, o vínculo entre os dois nunca se quebra. Isso me chamou a atenção, e sem pensar muito, entrei em contato. Mandei para ela umas fotos nossas e um envelope com as cinzas de cartas antigas de amor que escrevi para Clara e nunca tive coragem de entregar. Paguei caro, e quando o quadro chegou, veio embalado em tecido escuro com cheiro de erva seca e algo metálico, tipo ferrugem. O retrato era lindo, nós dois lado a lado, sorrindo, com os olhos brilhando de um jeito que parecia real demais. Pendurei na parede da sala, bem no centro. Desde aquele dia, nossa relação ficou ainda mais forte. Clara se mudou para minha casa e tudo parecia encaixar. Mas não demorou para ficar estranho. O quadro começou a mudar. Primeiro foram pequenos detalhes. O tom da pele parecia mais pálido. As sombras do fundo mais pesadas. Depois, os nossos olhos na pintura ficaram opacos, como se estivessem embaçados. E então veio o pior. Os rostos começaram a envelhecer. A cada semana, mais rugas, mais marcas. Clara na pintura ficou cadavérica, com a pele esticada sobre os ossos, e eu fiquei igual. A barba escureceu, depois caiu. Meu lado do quadro hoje parece o de um corpo enterrado há dias. E não é só o quadro. Eu comecei a sentir dores nos mesmos lugares onde a tinta racha. Ombros, pescoço, pulsos, como se a tinta estivesse colando em mim. Clara também começou a reclamar das mesmas dores. Às vezes acordamos com hematomas finos, como pinceladas marcadas demais. Tentei esconder isso dela. Até pensei em queimar o quadro. Mas quando toquei nele com uma vela acesa, senti uma fisgada no coração. Literalmente. Caí no chão. Senti como se alguém tivesse me enfiado um prego no peito. Clara veio correndo e gritou para eu nunca mais tentar. Disse que sonhou com a artista e que ela avisou. Se separar os dois, o quadro se parte. Se o quadro se parte, eles também. Desde então, a gente vive assim, juntos, inatensáveis, presos. O quadro agora está coberto por um lençol. Mesmo assim, às vezes vejo o pano se mexer à noite, como se alguém respirasse ali debaixo. Não sei o que vai acontecer. Só sei que meu reflexo no espelho já não parece mais tão meu, e o da Clara também mudou. Hoje estamos bem, quer dizer, vivos, mas até quando? Se alguém aí entende dessas coisas, me diz, tem como quebrar isso sem acabar com a gente? Bom dia ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem me ouvindo. Meu nome é Andréia Assunção, tenho 28 anos, sou de Pernambuco, e essa história que vou contar talvez pareça absurda para quem nunca viveu algo parecido. Mas eu juro que tudo aconteceu. E até hoje, quando olho no espelho, fico com medo do que posso ver refletido. Tudo começou de forma boba, como muita coisa começa. Eu e o Renato éramos amigos há muito tempo. Daqueles que se falam todo dia, que conhecem os segredos um do outro. Eu era completamente apaixonada por ele, mas nunca tive coragem de dizer. Sempre achei que, se dissesse, perderia a amizade também. Um dia, mexendo numa caixa antiga que tinha guardado no guarda-roupa, encontrei um colar de amizade que ele me deu quando a gente ainda era adolescente. Era simples, com uma metade de coração em cada pingente. Ele tinha ficado com uma parte e eu com a outra. Achei aquilo tão simbólico, tão forte. E aí, não sei o que me deu.
Vi um vídeo na internet de um ritual simples, desses que prometem atrair o amor verdadeiro usando um objeto com valor sentimental. E eu pensei, por que não? Coloquei a metade do colar num copo com pétalas de rosa e deixei sob a luz da lua cheia. Fiz tudo como mandava. Pensei nele, repeti o nome 3 vezes e enterrei o colar num vaso com terra vermelha. Depois dormi tranquila, achando que era só uma besteira simbólica. Mas, na noite seguinte, ele apareceu na minha porta. Renato disse que tinha acordado pensando em mim com uma sensação estranha de saudade, que sonhou comigo e que, de repente, tudo fez sentido. A gente ficou junto. Rápido demais, intenso demais. Mas aí as coisas começaram a mudar. Toda vez que ele me olhava por muito tempo, os olhos dele ficavam vermelhos. E não era alergia ou cansaço, era sangue, literalmente. Começava a escorrer, devagar, como lágrimas. Ele dizia que não doía, mas o olhar dele ficava diferente, como se estivesse vendo outra pessoa. Uma noite, depois que ele saiu correndo do meu quarto dizendo que precisava de ar, fui mexer nas coisas dele para entender o que estava acontecendo. E encontrei uma caixinha de madeira trancada. Dentro havia a outra metade do colar, só que não era a mesma que ele me tinha dado. Era antiga, desgastada, e atrás estava gravado um nome, Larissa. Fui procurar saber. Descobri que Larissa era a irmã mais velha dele, que morreu quando eles eram adolescentes. Um acidente, disseram, mas ninguém na família gosta de falar sobre isso. Desde que fiz o ritual, comecei a ver reflexos estranhos nos espelhos aqui de casa. No começo era só um borrão, depois um rosto, e agora, claramente, uma menina com o cabelo todo desgrenhado, chorando sangue, arrancando os próprios fios com as unhas. Ela me olha e sussurra: "Você roubou meu lugar." Não consigo mais olhar no espelho à noite. Já cobri todos aqui de casa. E mesmo assim, às vezes ouço a voz dela, como se estivesse presa do outro lado do vidro. Renato hoje está internado. Os médicos dizem que é uma inflamação ocular grave, mas nenhum exame explica os sangramentos. Ele quase não fala mais, só repete em voz baixa: "Ela está aqui. A Larissa não me deixa em paz." Eu desenterrei o colar. Joguei no rio. Rezei, fiz limpeza com sal grosso, tudo que me disseram. E por enquanto, tá tudo calmo. Mas ontem, quando fui fechar o espelho do armário, vi algo atrás de mim. Era só um segundo, mas eu juro que o reflexo piscou, mesmo com meus olhos bem abertos. Será que ainda estou sendo vigiada? Oi, pessoal do canal. Espero que estejam todos com saúde. Um abraço, Deuser, que curto muito esse canal. Nunca pare, por favor. Meu nome é Maia Isadora Lima. Sou de Roraima. Tenho 25 anos e o que eu vou contar aqui pode parecer loucura para muita gente. E talvez seja mesmo. Mas eu vivi isso e ainda vivo de certa forma. Tudo começou de forma simples. Eu e o Luiz sempre tivemos uma conexão diferente. A gente se conheceu numa aula de primeiros socorros da faculdade, acredita? E desde aquele dia, parecia que o universo fazia questão de cruzar nossos caminhos toda semana. A amizade foi crescendo e o sentimento também. Mas ele nunca dava o primeiro passo. Um dia, conversando com uma conhecida minha, dessas que lidam com ervas, velas e coisas que eu só via como curiosidade, ela me falou sobre uma técnica de vínculo amoroso que ia além da simpatia comum. Algo mais orgânico, segundo ela. Ela disse que se eu unisse partes vivas nossas, como fios de cabelo e sons dos batimentos cardíacos, poderia criar um laço tão profundo que um sentiria tudo que o outro sente. Amor puro e real, ela disse. Eu sei. Parece absurdo, mas naquele momento eu queria isso mais do que qualquer coisa. Esperei ele dormir num dia que veio aqui em casa depois de um filme e vinho. Cortei um pedacinho do cabelo dele e gravei o som do coração dele com um estetoscópio antigo que eu tinha.
da época da faculdade. Depois, fiz uma boneca com tecido vermelho e linha preta, preenchida com ervas, nossos cabelos e um cartão de memória com os áudios dos nossos batimentos. Costurei à mão e deixei guardada num pote de vidro com mel e sal grosso por 7 noites. Na 8ª noite, ele me ligou às 3 da manhã. Disse que tinha sonhado comigo chorando e que acordou com o peito apertado. E desde então, não quis mais se afastar. Deu certo. Pelo menos no começo. Só que eu comecei a sentir coisas estranhas. Um dia, ele se cortou enquanto cozinhava. E na mesma hora, minha mão sangrou. Corte limpo? No mesmo dedo. Fui ao médico, ele disse que devia ter me machucado sem perceber. Mas eu sabia que não. Depois disso, qualquer dor que ele sentia, eu também sentia. Se ele bebia demais, era eu quem acordava de ressaca. Se ele ficava triste, eu mal conseguia levantar da cama. No começo achei bonito, poético até. Mas isso virou um pesadelo. Nos últimos dias, o Luiz começou a agir estranho. Anda calado, distraído, com o olhar perdido. Começou a ir sozinho até os trilhos da estação antiga aqui da cidade. Disse que gosta do silêncio de lá. Mas eu sinto que é mais do que isso. Na última noite, ele me mandou uma mensagem estranha. Às vezes parece que algo dentro de mim quer desaparecer. Fiquei com um frio na espinha, porque se ele desaparecer, se ele morrer, eu morro junto. Tentei desfazer o ritual. Queimei um papel com nossos nomes, deixei a boneca num círculo de sal, rezei e fiz de tudo. Mas nada mudou. Ainda sinto ele. Ainda sou ele. Hoje, ele me mandou uma foto dos trilhos, sozinho, à noite, com o trem vindo ao fundo. Mas ele tá bem. Me respondeu depois dizendo que só estava pensando na vida, que não faria besteira. Mesmo assim, não sei. A boneca continua guardada. Eu penso em queimar, mas tenho medo do que isso pode causar. Talvez eu esteja presa a esse laço mais do que eu gostaria de admitir. E se ele tropeçar? E se um dia ele realmente quiser sumir? Será que eu vou junto? Um abraço a todos que estiverem ouvindo meu relato agora. Me chamo Clarice Loá. Tenho 33 anos e moro em São Paulo. Nunca pensei que fosse mandar um relato pra cá, mas tem coisas que acontecem na vida da gente que não dá pra guardar só pra si. Eu ainda tô tentando entender até onde foi culpa minha ou se tem coisas que simplesmente não deveriam ser tocadas. Tudo começou numa época comum da minha vida. Eu trabalhava numa loja de roupas e estudava à noite. Foi quando conheci o Rodrigo, um cliente que virou amigo, que virou tudo. Ele era aquele tipo de pessoa que brilha quando chega, sabe? Todo mundo gostava dele, menos eu. Pelo menos no começo. A gente discutia, se provocava, até que um dia percebi que já estava envolvida. Só que ele namorava outra. Passei meses tentando seguir com minha vida, mas era como se algo me puxasse de volta para ele. Foi numa dessas fases que encontrei uma mulher que mudou tudo. Ela vendia ervas, lenços e pingentes numa vieirinha da cidade. Cigana, dizia ela. Tinha um olhar profundo, que parecia saber mais de mim do que eu mesma. Quando mencionei que sofria por um amor não correspondido, ela me ofereceu uma coisa diferente. Uma fórmula do amor. Não era nada que se comprava em frasco, nem simpatia de revista. Ela me entregou um pequeno vidrinho com um líquido claro e me disse: misture no vinho 3 gotas. Gotas de lágrimas de órfão. Ele vai te amar para sempre. Achei aquilo pesado. Perguntei se era seguro. Ela me olhou bem séria e me respondeu: só não esqueça. Lágrimas de órfão chamam a fúria dos pais mortos. Escolha o amor que pode carregar. Eu deveria ter entendido como um aviso, mas o desejo falou mais alto. Na semana seguinte, convidei o Rodrigo para jantar. Misturei o conteúdo no vinho e segui o ritual à risca. Ele me olhou de um jeito diferente naquela noite.
E 1 mês depois, me pediu em casamento. Foi tudo rápido, intenso, perfeito, pelo menos até nossa filha nascer. A princípio, achamos que era só uma sensibilidade na visão. Os olhos dela eram totalmente leitosos, como se estivessem sempre embaçados. Mas os exames diziam que estava tudo normal. Médicos não sabiam explicar. Aos 2 anos, ela começou a falar. Mas o que saía da boca dela não era voz de criança. Era grave, como se vários tons falassem juntos. E às vezes ela dizia coisas que ninguém tinha como saber. Coisas do passado. Nomes de pessoas mortas. Às vezes ela chorava sem motivo algum, olhava para a parede e gritava: "Eles estão aqui! Eles querem ela de volta!" Teve uma noite em que acordei com ela sentada na minha cama, olhando fixamente para mim. E do nada, ela disse, com aquela voz que me dá arrepios até hoje: "Mamãe, por que você me fez nascer com tanto ódio por dentro?" Rodrigo começou a se afastar, dormia mal, vivia cansado. Dizia que sentia uma presença na casa, como se algo rondasse a gente. Chegou a pensar em se mudar, mas a filha dizia que eles vão junto, não adianta fugir. Voltei à feirinha, mas a cigana nunca mais apareceu. Hoje minha filha parece melhor, brinca, sorri, mas de vez em quando para tudo, olha para um canto vazio e murmura nomes que não conhecemos. Eu escondi o anel de noivado, tranquei as garrafas de vinho, quebrei todos os espelhos de casa, só para não ver o que já vi antes. A gente tá bem, por enquanto. Mas às vezes, quando eu tô sozinha no quarto, ouço um sussurro bem perto do meu ouvido com uma voz que não é dela, nem minha. Ela não é só sua. Olá, meus amigos. Me chamo Eliane, tenho 34 anos e sou de Minas Gerais. Nunca imaginei escrever para vocês, mas depois do que ando vivendo, acho que só quem já sentiu de perto o sobrenatural vai entender. Tem coisas que a gente faz por amor, que cobram um preço alto demais. Eu conheci o Paulo numa fase bem difícil da minha vida. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento complicado e ele apareceu com aquele jeito calmo, sincero, que parecia me trazer paz. Foi rápido, intenso, e quando vi já estava completamente entregue. Mas o medo de perder aquilo começou a crescer. Medo de que ele mudasse de ideia, de que encontrasse outra. E foi aí que, num impulso, eu fiz algo que nunca tinha feito. Fui até um homem conhecido aqui na região. Chamam ele de Seu Dário. Não é exatamente um pai de santo nem um curandeiro. Ele se diz feiticeiro. Não gosto da palavra, mas foi ele quem me prometeu. Se você quiser ele só para você, é possível. Mas alma ligada é para sempre. O ritual era simples. Um fio de cabelo meu e um do Paulo, envoltos juntos em seda vermelha. Fizemos tudo como mandado. Ele nem soube. Eu mesma cortei um fio do travesseiro dele. Levei para Seu Dário, que amarrou as pontas com uma agulha de osso e deixou tudo guardado num pequeno altar que montei aqui em casa. De lá para cá, Paulo mudou. Para melhor. Atencioso, amoroso. Parecia que tudo se encaixava. A gente se entendia no olhar. Tudo era harmonia. Mas aí começaram os sonhos. Sempre à noite. Sempre o mesmo. Uma mulher parada no fim do corredor, com o rosto despedaçado. A pele do lado esquerdo parecia rasgada, como se tivesse sido arrancada à força. Ela chorava sangue e gritava. Não palavras, mas gritos mesmo, daqueles que vibram dentro do peito. No fim, ela sempre apontava para mim e dizia com a boca torta: "Ele é meu!"
No início, achei que era só meu inconsciente, culpa por ter feito o que fiz. Mas então o Paulo começou a acordar com marcas nas costas, arranhões fundos, como se alguém tivesse cravado nele enquanto ele dormia. No começo ele achava que era o gato, mas a gente nem tem gato. Certa noite, acordei com ele gritando. Estava sentado na cama, tremendo, dizendo que alguém puxava ele pelos pés. Disse que viu uma mulher no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. Ela olhou para ele, mas o reflexo não era dele. Era como se estivesse vendo o passado ou algo que não devia estar ali. Fui direto no altar. A seda vermelha que envolvia os cabelos tinha sumido. Procurei por toda parte. Revirei as gavetas, olhei até embaixo da cama, nada. Fui até a casa de seu Dário, mas estava trancada. E os vizinhos disseram que ele tinha ido embora de repente, sem aviso. Na noite seguinte, sonhei de novo com a mulher. Mas dessa vez ela sussurrou, mais calma. Já está feito. Eu só vim buscar o que é meu. Na manhã seguinte, o Paulo acordou diferente. Tranquilo demais, como se um peso tivesse saído. As marcas nas costas sumiram. Os pesadelos também. Hoje a gente continua junto. Tá tudo calmo. Melhor até. Mas toda noite eu tranco os espelhos antes de dormir. Porque às vezes, quando a luz da rua bate de um certo jeito, eu acho que vejo a seda vermelha flutuando atrás do vidro. E se ela não veio para buscar ele? E se, na verdade, foi ele quem chamou? Me chamo Tatiane. Não tem problema se quiser dizer meu nome ou das pessoas envolvidas. Um abraço, Deuzerque. Estou enviando esse relato aqui do Amapá. Tenho 29 anos. Ou melhor, tinha. Pelo menos até algumas semanas atrás. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas se tem uma coisa que aprendi, é que quando a gente força o destino, ele cobra o preço de volta. Com juros. Eu e o Ícaro tivemos uma história daquelas cheias de idas e vindas. Ele dizia que me amava, mas nunca conseguia se desligar completamente do passado. A ex dele, a Letícia, sempre parecia pairar entre a gente, mesmo depois de separarem. Eles tinham uma conexão que eu não conseguia explicar, e aquilo me corroía por dentro. Foi numa dessas fases em que ele tinha se afastado de novo que eu conheci uma mulher numa vendinha da periferia. Uma daquelas que parece enxergar você por dentro. Sem eu falar nada, ela segurou minha mão e disse: se quer ele de volta, o tempo vai ter que parar. Ela me passou o ritual. Simples, segundo ela. Peguei o relógio de pulso do Ícaro que ele tinha esquecido aqui em casa. Coloquei dentro de um copo com água de chuva, 2 gotas do meu sangue e uma vela preta acesa ao lado. Fiz à meia-noite, do jeito que ela mandou. 2 dias depois, ele me procurou. Disse que não conseguia parar de pensar em mim, que sonhava comigo todas as noites. Voltamos, felizes, apaixonados. Era tudo o que eu queria. Mas foi aí que o relógio parou. Ele travou exatamente às 18h47. Foi o mesmo horário em que conheci a Letícia pessoalmente pela primeira vez, numa festa de família. Ela me olhou com uma expressão estranha. Não era ciúme, nem raiva. Era pena. E naquela mesma semana, algo em mim começou a mudar. Rugas sutis apareceram ao redor dos olhos. Minhas mãos, que sempre foram lisas, começaram a ficar secas, com veias marcadas. Eu achei que era estresse. Mas na segunda semana, meu cabelo começou a cair em mechas. As articulações começaram a doer. Eu parecia estar vivendo num ritmo acelerado, como se cada dia drenasse um mês da minha vida.
Enquanto isso, Ícaro continuava igual. Mesmo sorriso, mesmo vigor. Até a pele dele parecia mais jovem, mais viva. Fui atrás da mulher que me ensinou o ritual. Ela me reconheceu de longe e riu. Disse com calma, quase como quem conta uma piada: "Você amarrou o tempo, não o amor. Ele ficou preso no momento em que você desejou. Mas e você? Vai viver quantas semanas mais?" Tentei desfazer tudo. Enterrei o copo, joguei sal grosso, rezei. Até queimei o relógio. Mas o fogo apagou antes de terminar. E desde então, ele desapareceu. Não sei onde foi parar. Hoje estou melhor. As dores diminuíram, o envelhecimento parece ter estagnado. Mas ainda acordo assustada, achando que dormi uma noite e acordei com 10 anos a mais. E o pior, Ícaro continua perfeito, jovem, lindo, como se o tempo tivesse parado para ele. Às vezes me olha com um carinho estranho, como quem sabe que algo está fora do lugar. Ele diz que me ama, e eu acredito. Mas às vezes eu me pego pensando: será que eu ainda estou vivendo a minha vida? Ou será que eu fiquei presa no tempo dele? E agora é só uma questão de esperar acabar. Meu nome é Antônio Rafael. Moro no interior do Espírito Santo. E o que eu vou contar aqui não é fácil de assumir. Já pensei várias vezes antes de enviar esse relato, mas acho que talvez sirva de alerta para quem acredita que pode mexer com certas coisas impunemente. Tudo começou de forma bem comum. Eu e o Rodrigo vivemos juntos por 2 anos, até que um dia ele começou a se afastar. Celular virado para baixo, mensagens apagadas, aquele comportamento que quem já foi traído reconhece de longe. E não demorou muito para eu descobrir que tinha outra pessoa na história. Fiquei devastado, não só pela traição, mas pelo jeito como ele agiu, como se eu fosse descartável. Só que eu não conseguia aceitar que aquilo fosse o fim. Eu não conseguia engolir que o amor dele por mim tivesse desaparecido tão fácil. Foi aí que eu fiz o que não devia. Uma conhecida me indicou um ritual. Disse que era antigo, usado para selar sentimentos com a terra. Parecia simples. Bastava enterrar uma foto minha e uma dele sobre uma figueira dentro de um cemitério, regando com o vinho tinto e algumas gotas de sangue de pombo, que eu mesmo tive que derramar. Fiz tudo numa noite de quinta-feira, sozinho. Me tremia inteiro, mas fui até o fim. 3 dias depois, ele apareceu na porta da minha casa, chorando, me pedindo perdão, dizendo que me amava, que tinha feito tudo errado, que queria voltar. Aquilo parecia milagre. E no início eu comemorei. Achei que finalmente tinha dado certo. Mas aí começaram as coisas estranhas. A figueira que estava seca no cemitério começou a crescer com uma velocidade absurda. No lugar das folhas, vi nascerem uns frutos esquisitos, que pareciam corações, mas não de desenho. Eram escuros, retorcidos, meio murchos, como se estivessem apodrecendo por dentro. Uma semana depois, comecei a ouvir sussurros no meu quintal. No começo achei que era coisa da minha cabeça, mas eles vinham sempre à noite, perto da área onde os gatos evitavam passar. As palavras eram baixas, mas nítidas. Precisamos de mais sangue para mantê-lo. E então vieram as raízes. Primeiro, uma rachadura apareceu no chão do quintal. Depois, pedaços de raiz grossa começaram a brotar debaixo do piso. Era como se a figueira do cemitério estivesse tentando se arrastar até minha casa. E, de alguma forma, eu sentia que ela estava conectada ao Rodrigo. Ele dormia pesado.
tão pesado que às vezes eu encostava nele e o corpo estava gelado. Teve uma madrugada em que acordei com o som de algo arrascando a parte de baixo da parede do meu quarto. Fui olhar com lanterna e juro por tudo, uma pequena raiz brotava rente ao rodapé, pingando algo escuro como vinho. Entrei em desespero. Tentei reverter o feitiço, mas a mulher que me passou o ritual havia sumido. A casa dela estava fechada e ninguém no bairro sabia dela há dias. Foi então que decidi cavar o buraco onde tinha enterrado as fotos. Não achei nada, só terra quente e um cheiro forte de ferro, como sangue velho. Hoje, os sussurros diminuíram. Rodrigo ainda está comigo. Às vezes, quando ele me olha, parece diferente, como se uma parte dele tivesse ficado naquele cemitério. Mas ele me ama, me abraça forte, nunca mais mentiu. Só que ontem à noite uma nova rachadura apareceu, bem no canto da minha sala. E quando fui tentar limpar, encontrei um pedaço de seda com uma foto nossa, grudada nela, como se tivesse brotado do chão. Estou seguro, por enquanto. Mas toda vez que Rodrigo sangra, cortando a mão ou ralando o joelho, a figueira dá um novo fruto. E eu sei que ela continua com fome. Oi, gente. Meu nome é Marli Galvão, sou do Rio de Janeiro. E hoje eu quero contar uma coisa que ainda me dá calafrio só de lembrar. Pode parecer maluquice para quem nunca viveu algo parecido, mas depois do que aconteceu, eu juro que nunca mais olho um espelho do mesmo jeito. Tudo começou quando eu conheci o Leandro. Ele era casado, pai de 2 filhos, mas desde o primeiro olhar, alguma coisa me puxava para ele. Era como se a gente já tivesse se encontrado antes, em outra vida, sei lá. Ele também dizia sentir isso, mas sempre voltava para casa, dividido. E eu, cansada de esperar. Foi uma colega de trabalho que me apresentou uma mulher que ajudava corações partidos. Ela vendia objetos místicos, perfumes, velas, pingentes e um espelho. Um pequeno espelho de moldura dourada, que ela dizia estar carregado com visões do desejo. Ela garantiu que se eu colocasse o espelho em frente à cama, deixasse uma foto do Leandro atrás e dissesse o nome dele olhando fixo no vidro, ele ia ficar meu de corpo e alma. Fiz tudo direitinho, numa noite de lua cheia. 2 dias depois, ele largou tudo. Mulher, filhos, casa. Me disse que não aguentava mais viver longe de mim, que tinha certeza que nosso amor era destino. Na época eu fiquei feliz, me senti vitoriosa, mas essa felicidade durou pouco. Logo comecei a perceber que o espelho mostrava só o rosto dele, sempre. Mesmo quando eu estava sozinha no quarto, sem ninguém por perto, a imagem ficava ali, parada, como se me observasse. Às vezes sorria, mas não era o sorriso doce dele. Era algo frio, debochado. Teve uma noite que acordei com um barulho vindo do quarto. O espelho estava virado para mim e o reflexo do Leandro estava se cortando, com um caco de vidro. Mas o verdadeiro Leandro dormia ao meu lado, intacto. Outra noite, vi o reflexo apontando para mim e sorrindo. Um sorriso largo, estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. Tentei tirar o espelho de casa, mas ele sempre reaparecia no mesmo lugar, em cima da cômoda, olhando para a cama. Ontem foi o pior. Estávamos discutindo. Coisa boba, ciúmes. Mas do nada, o Leandro ficou com os olhos vazios. Não dizia nada. Simplesmente caminhou até mim, me segurou pelos braços e me levou até a janela. Eu moro no 6º andar. Ele me empurrou, ou quase. Me segurou no último segundo, como se tivesse voltado a si. Caímos os 2 no chão ofegantes. Ele dizia que não lembrava de nada. Quando me virei,
O espelho estava no chão, virado para cima, e o reflexo estava aplaudindo. Hoje, escondi o espelho dentro de uma caixa de sapatos, envolto em pano preto, trancado no armário. Mas toda vez que passo por lá, escuto um leve som de vidro sendo tocado, como se unhas estivessem arranhando o outro lado. Leandro ainda está comigo e jura que me ama. Mas às vezes, quando me abraça, sinto a pele dele fria e vejo no fundo dos olhos um brilho que não estava lá antes. E o espelho, bem, acho que ele ainda me observa, esperando. E aí, galera? Estão gostando desses relatos? Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal para não perder as novas histórias. Aproveita e já deixa aí nos comentários de onde você está vendo. Eu vou te deixar aqui na tela esse outro vídeo aterrorizante. Pode clicar, tenho certeza que você vai adorar. Espero você lá. Até a próxima.